Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi minha experiência no convento, né? Quando eu tinha ali perto dos 11 anos, mais ou menos, uma amiga minha da época, muito amiga minha, tava fazendo experiência vocacional num convento aqui da minha cidade, na Copiosa Redenção. E aí, gente, o que aconteceu? Ela me convidou, ela perguntou se eu queria ir, eu logo incluí mais algumas amigas minhas e falei, vamos galera, e minha prima também. E aí a gente decidiu todas nós irmos nesse retiro, né? Até então era um retiro pra você ver se você se sentia chamado a entrar. Naquela época elas chamavam de pré-aspirantado, que era para as meninas assim, abaixo de 14 anos, sabe? Eu não lembro se tinha o mínimo de idade assim, mas eu lembro que tinha meninas bem pequenininhas lá, mas era abaixo de 14 anos. E aí eu fui no retiro, e aquele retiro foi muito bom, mexeu muito comigo, assim. Eu realmente comecei a questionar minha vocação e qual era a vontade de Deus pra minha vida. E aí decidi que eu ia fazer, sim, o pré-aspirantado, né? Os meus pais ficaram meio assim, mas você quer ser freira? Eu falei, ah, não sei, eu vou ver, né? Tipo, vou ir atrás pra ver se é isso que Deus quer. E como que funcionava, gente? A gente tinha que ir de 15 em 15 dias lá, geralmente a gente ia na sexta, assim, chegava sexta de noite. E então, como que funcionava, gente? A gente chegava lá sexta de noite e ficava ali, tipo assim, até domingo de tarde, quase noite, entende? E aí, a gente ficava de 15 em 15 dias, era esses finais de semana que a gente ia. E era muito legal, gente. Eu fiquei acho que um ano e meio no total, assim, vivendo essa experiência lá. E assim, emocionalmente foi muito complicado pra mim, porque eu levei muito a sério se era mesmo a minha vocação ser freira. Então, eu tinha várias crises de vocação, assim, de pensar se era isso que Deus queria ou não, enfim. Mas as irmãs eram maravilhosas, elas sempre trataram a gente super bem. Tinha uma irmã que era psicóloga, que ela conversava com a gente sempre. A gente fazia psicomotricidade, sessões de psicomotricidade, a gente aprendia histórias, a gente preparava apresentações. Eu lembro até hoje da irmã Marisa, até ela tá bem famosa, né? Porque com aquela música da vocação e tal. É, ela que supervisionava o nosso pré-aspirantado. E assim, ela era maravilhosa, assim. Ela era decidida, ela era firme, mas também ela era muito bondosa, muito carinhosa. Ela era muito gentil, ela tratava a gente muito bem, mas assim, com muita firmeza, sabe? Porque a gente dava trabalho pras irmãs, viu, gente? A gente dava bastante trabalho. E elas super, assim, lindas mesmo, como mães mesmo, sabe? Cuidavam da gente como se a gente fosse filhas delas. E, nossa, eu lembro que a gente jogava queimada com as irmãs, a gente ia na Marilá que jogava queimada, a gente comia, gente, as comidas das irmãs é maravilhoso, tipo assim, todas as comidas eram perfeitas, não tenho o que reclamar. E, enfim, eu lembro que a gente foi cantar a música pra irmã Marise quando ela foi trocada, né, que ela foi lá pra cidade do Pai Eterno, hoje em dia eu já nem sei mais onde ela tá, mas na época ela tava indo pra cidade onde tem o Pai Eterno lá e o Divino Pai Eterno. E aí, gente, eu lembro que a gente organizou uma homenagem pra ela cantando uma música que ela gostava muito. E eu que toquei o violão e fiz a voz principal da música, né? Que fiz, assim, a voz que sustentou as outras meninas em coro da música. E aquilo foi muito especial pra mim, marcou muito, porque eu tinha muita vergonha de cantar e tocar na frente das pessoas. Mas eu fiz isso porque eu amava muito a irmã Marisa, né? E eu senti muita falta dela. E aí, depois que a irmã Marisa saiu, veio a irmã Elisângela, que ficou lá com a gente. A irmã Marisete também, gente, ela ajudava a gente na psicomotricidade e era maravilhoso, porque a irmã Marisete, ela ficava fazendo carinho no nosso cabelo, assim. Era muito bom. E, enfim, depois a irmã Elisângela, que também era um amor, gente, um amor, um amor, um amor, um amor, assim. Eu tenho um carinho por ela até hoje, assim, porque ela foi quem mais me ajudou nas minhas crises. Sempre que eu tinha crise, assim, que eu ficava preocupada, que eu tinha algum problema, eu ia conversar com ela. Eu lembro que ela me levava numa biblioteca lá que tinha atrás da capelinha. E a gente ficava conversando lá um tempão, assim, ela me ouvia, me aconselhava. E a gente era muito legal, a gente dançava muito na época. A gente cantava muito aquela música O Senhor é bom, sabe? Eu acho que vocês vão saber qual que é. A gente vivia dançando essa música, tipo assim, toda hora a gente tava lavando louça, a gente tava dançando essa música. E assim, no dia a dia ali do convento, como que era? A gente chegava lá mais ou menos umas 7, na verdade um pouco antes, tipo umas 5, 5 e pouquinho. Aí a gente dava tchau pros nossos pais e tal, a gente entrava. E aí a gente tinha que ir jantar, geralmente, ou assistir um filme, tipo, a gente fazia uma atividade bem básica, assim, tipo, assistir um filme, assistir alguma coisa, era sempre coisas de santo e tal, ler uma história, alguma coisa assim mais básica, rapidinha. Daí a gente ia jantar na sexta, né, a gente ia jantar,
E a janta era sempre muito gostosa. E geralmente sexta-feira era uma janta mais rápida. Tipo, tinha vezes que era pizza, assim. Era muito legal. Que as irmãs recebiam doação de uma pizzaria lá da cidade, então era muito legal. E aí a gente comia, tipo, ali rapidinho. Aí depois da janta a gente fazia mais alguma coisa. Ajudava a limpar ali, lavar a louça, limpar o refeitório e tal. Aí a gente ia pros nossos quartos pra tomar banho. Pegar as coisas pra tomar banho. A gente deixava os celulares com as irmãs. Não podia usar celular, gente. Mas às vezes a gente escondia o celular. Olha como que a gente era, né? Às vezes a gente escondia o celular embaixo do travesseiro e dizia pra irmã que a gente não tinha trazido. Como que eram as jovens garotas, né? Às vezes a gente fazia isso, tá? Muitas meninas faziam isso, não só eu, gente. Um monte de gente na nossa cabeça ali, né? Mas claro, assim, tipo, mesmo que a gente, entre aspas, ficasse com o celular, não tinha muito o que fazer, gente, porque a gente não ficava no quarto o tempo inteiro, a gente não levava o celular com a gente, né? Quando a gente ia fazer alguma coisa. Então a gente ficava, tipo, praticamente o dia inteiro fora fazendo atividades com as irmãs e só ia de noite mesmo, sabe? E aí o que acontece? A gente tomava banho. Tipo, o banheiro em si, ele era um banheiro como se fosse banheiro assim de shopping, de mercado. Você entra, tem uma pia enorme com várias torneiras, só que cada cabine era individual e tinha, tipo, de um lado tinha as cabines que era chuveiro individual, tipo, você entrava, fechava a porta, tomava banho no chuveiro ali sozinha. E do outro lado era banheiro, tipo, várias cabines, só que daí banheiro mesmo. Aí você entrava, enfim, pra fazer as necessidades básicas ali, né? Então, assim, a gente tomava banho bem rapidão, geralmente, porque tudo tinha horário bem certinho. Tipo assim, e tal hora você faz isso, tal hora você faz isso. Eu não lembro que horário que a gente ia dormir, mas era bem cedo que a gente ia dormir com as irmãs. E a irmã passava no quarto conferindo se todas nós estávamos dormindo. E cada quarto tinha vários beliches. Geralmente era tipo 3, 4 beliches por quarto, assim, porque eram muitas meninas. E aí a gente dormia, tipo, uma em cima e embaixo e tal. A gente conversava muito também. Tipo assim, a irmã dava o toque de recolher, né? E daí apagava as luzes do corredor e a gente tinha que apagar as luzes do quarto também. Aí a gente ficava conversando às vezes de noite, assim, tipo, com as meninas, até a gente pegar no sono, sabe? E aí no outro dia a gente acordava bem cedinho, eu lembro que a gente acordava tipo umas 6 horas, 7 horas. Só que domingo a gente acordava um pouquinho mais tarde, podia acordar às 8. Mas aí a gente acordava cedinho, a gente ia fazer a higiene, né? Tipo, escovar os dentes, se arrumar e tudo mais pro dia. E aí a gente ia direto pra capela. Na capela a gente rezava as laudes da manhã, né? Que eu não lembro, assim, todas as orações. A gente rezava as laudes e era muito bonito as orações sempre, todos os dias. E aí tinha a leitura do Evangelho bem rapidinho, a irmã fazia uma reflexão e aí tocava o sino pra gente ir tomar café. A gente tomava café da manhã no refeitório e era muito legal. A gente, assim, era tudo muito rotinizado, né? Roteirizado, não sei como eu falo. Mas, assim, era muito certinho os horários. Tipo, deu 7 horas, todo mundo tá lá. Deu não sei que horas, todo mundo tá lá. Era muito certinho os horários, mas a coisa em si não era tão rígida quanto parece, sabe? Porque era muito fluido, a gente já tinha pegado o ritmo, depois de um tempo você acabava acostumando, e a gente conversava muito, assim, a gente falava demais, claro, quando a gente tava rezando, não é, mas assim, quando a gente podia, a gente tava falando um monte, a gente conversava muito com as irmãs, assim, era um clima muito amistoso, muito legal, de verdade mesmo, era um clima muito bom, que ficava no convento, sabe, era um clima de fraternidade mesmo. E aí, a gente tomava café, aí depois do café, elas dividiam as meninas em equipes, né? Então, uma equipe ia pra lavar a louça, a outra equipe, e também, consequentemente, a arrumar ali as coisas ali na mesa, tipo, juntar pratos, essas coisas. E aí tinha uma outra equipe que era da hospedaria, que ajudava a arrumar os pratos e também ajudava a arrumar o banheiro, assim, se ficou alguma coisa meio bagunçadinha, dava uma ajeitada e tal. E tinha a equipe, uma outra equipe lá que eu lembro que era que ajudava a arrumar as camas, assim, dos quartos. A gente tinha que arrumar nossa cama próprio mesmo. Mas as meninas entravam e davam uma varrida leve. Então a gente se dividia nessa coisa pra gente criar senso de responsabilidade, né? Mas assim, gente, era coisa muito rápida, porque era muitas meninas, tipo, sei lá, 10 meninas pra lavar uma louça, a gente lavava rapidinho, entendeu? Não dava, acho que nem, sei lá, a gente ficava muito pouco tempo fazendo essas coisas em si, porque era muita gente fazendo, então era muito rapidinho e a gente não fazia serviço pesado, tipo assim, lavar banheiro. Não, a gente passava um paninho básico ali no banheiro, tipo, passar um paninho, sabe? Coisa assim, muito simples mesmo de manutenção. A gente não fazia serviço pesado, sabe? Tipo assim, ter que fazer faxina, ter que lavar banheiro. A gente não fazia nada pesado. Era só, tipo, varrer, passar um paninho na mesa pra tirar o pó, coisa bem básica, assim, gente do dia a dia mesmo ali, sabe? E aí, depois disso, a gente geralmente ia fazer alguma atividade de oração, tipo assim, rezar, ou a gente ia na Marilac, variava um pouco as atividades. A Marilac era onde elas cuidavam das dependentes químicas das mulheres, então a gente ia lá, conversava com elas, tinha um pomar lá também, a gente comia um pouco de fruta. Às vezes a gente almoçava lá, às vezes não. E sempre depois do almoço a gente fazia a oração do terço juntas, e depois a gente tinha sessão de psicomotricidade no sábado. No domingo geralmente era mais livre, assim, mas no sábado a gente fazia psicomotricidade,
que era muito legal, gente. Ai, psicomotricidade, assim, sabe? Era tão bom. Eu lembro que a irmã, ela dava, tipo, por exemplo, uma que me marcou muito, ela deu vários jornais, mas pensem, assim, milhares de folhas de jornal, tipo assim, praticamente metade da sala entupida até o teto de folha de jornal. E a gente tinha que exercer nossa criatividade com aquela folha de jornal. E era muito massa. Eu lembro que a gente fez, tipo, uma poça, assim, tipo, de folha de jornal, tipo, uma piscina, e a gente se jogou dentro. Enfim, a gente tinha que basicamente soltar a nossa criatividade e brincar, né? Brincar livre, assim. Era muito, muito legal, gente, sério. E cada vez era um objeto diferente que a gente tinha que criar histórias, que a gente tinha que brincar, enfim, era muito legal mesmo. E aí depois, no final, a irmã também fazia uma reflexão sobre aquilo que a gente apresentou ali na sessão, né, que algumas meninas faziam algumas brincadeiras e tal, ela ia catando ali o que a gente estava demonstrando através dessas brincadeiras, dos nossos sentimentos, do nosso convívio familiar, das nossas relações, e aí a partir disso ela fazia uma reflexão, sabe, aqui era psicóloga, ela fazia uma reflexão sobre, enfim, era muito legal, e aí depois a gente tinha uma palestra sobre Deus, assim, a gente também estudava a vida dos santos, então sempre tinha, tipo, uma palestra sobre Deus, uma palestra sobre a vida dos santos, e aí a gente ia na missa. Geralmente a gente ia na missa no domingo de manhã, né? Mas nas últimas vezes que eu tava, acho que muitas vezes, na verdade, a gente ia na missa de noite. Que ali perto tinha uma igreja, então a gente ia na missa de noite, porque daí domingo de manhã a gente ficava um pouco mais livre, assim, pra poder fazer outras coisas, né? A gente organizava também teatrinhos, assim, sabe? A gente tinha catequese com as irmãs, elas ensinavam a vida dos santos pra gente, também tinha biblioteca lá, então a gente podia ler livros e tal. Enfim, e aí depois que a gente terminava essa sessão de psicomotricidade, geralmente a gente ia tomar café no convento ou na Marilá, que variava, mas a gente tomava café. E aí depois que a gente tomava café da manhã ali, a gente ficava, da tarde, a gente ficava um pouco mais livre, assim, pra conversar e tudo mais. Aí chegava determinado momento, a gente tinha mais um período de como diz, oração, assim, a gente ia lá na capelinha, fazia, eu não lembro se era das laudes, gente, mas eu não lembro o nome, não sei se é vésperas, não lembro. Mas a gente rezava, aí tinha uma pequena adoração, bem curtinha, assim, também que a irmã conduzia momentos, cantava músicas, aquela coisa toda. E aí depois disso, a gente tinha um pouco antes da janta, a gente terminava isso geralmente um tempo ali antes de bater o sino pra janta, pra gente ir pro refeitório jantar. Aí, o que a gente fazia? A gente ia pra umas salinhas lá que tinha, que elas chamavam de espaço de convivência. Daí a gente ia lá e tinha um tempo de convivência, que basicamente ia ficar sentada conversando. Só que a gente, na minha época, né, as meninas eram muito musicistas, assim. Eu tocava violão, tinha outras meninas que tocavam violão, outras meninas que cantavam. Então a gente sempre pegava o violão da irmã e ficava tocando várias músicas, assim. Era muito gostoso, era muito legal. E aí a gente ia jantar, né? Novamente jantava e tal. E aí depois da janta geralmente tinha alguma coisa ou outra, tipo, um filme, uma coisa mais de boas, assim. E quando tinha filme, ela sempre fazia um pipoca doce e pipoca salgada pra gente comer, gente. E era muito doido, porque era um monte de menina, assim, na sala. E era uma sala grande, tá? Assistindo o filme lá. E aí, tipo, eram uns baldões enormes, assim, de pipoca que ia passando, sabe? Pra gente ir pegando. Era muito legal. E a gente tinha vestimenta, a gente usava uma blusa branca, escrito CR, né, que era Campeões da Redenção, e uma saia azul midi, mais ou menos midi, ela era quase, assim, quase uma mão abaixo do joelho, assim, a largura de uma mão abaixo do joelho, sabe? A gente usava meia calça por baixo dessa saia, sempre tinha que usar meia calça, a não ser que tivesse muito calor, mas no geral a gente sempre dava uma meia calça preta, ou aquelas meia calças cor de pele, mas sempre tinha que estar de meia calça. Era difícil a gente não usar meia calça, tipo, era uma regra ter a taxa de meia calça, entendeu? E aí a blusa assim por cima que a gente podia usar tinha que ser ou azul ou branca, porque é a cor da copiosa. Então, a camiseta era branca, a saia era o azul no tom lá do hábito delas. E as blusas, tipo, quando tava frio, que tinha que usar uma blusa por cima, tinha que ser ou azul ou branca. E o sapato sempre preto, assim, e sempre era sapatilha baixa, sem salto. E sem muita firula, assim, uma coisa bem básica, assim, era preto, acho que marrom, bege também podia, mas eu não me lembro. E a gente não podia usar muita maquiagem, assim, tipo, coisa muito forte, sabe? A gente podia usar, uma coisinha ali, outra ali, mas, assim, nada forte, entendeu? Era bem leve, que eu me recordo, assim. E pro cabelo não tinha nenhuma regra, você podia ir cabelo solto, cabelo preso, não lembro de ter nenhuma regra de cabelo, não. Enfim, e aí quando a gente entrou, logo que a gente entrava, elas já faziam nossas medidas e tal pra gente fazer a roupa. Então a gente sempre usava, sempre a gente tava de saia, gente, o tempo inteiro a gente tava de saia.
E sempre com meia calça por baixo, né? Como eu falei, ou era aquela meia calça mais grossa de frio ou a meia calça mais fininha pra verão. Era sempre meia calça. Uma outra menina às vezes não usava porque não tinha como, mas as irmãs, quando a gente não tinha como pagar o uniforme ou não tinha alguma blusa, alguma coisa, as irmãs sempre davam pra gente que elas tinham, das outras meninas lá que doavam. Não sei bem de onde surgia, mas é que tinha umas roupas lá que elas davam pra gente mesmo, pra gente usar quando a gente não tinha. Tipo, tinha vezes, por exemplo, que eu esquecia de levar blusa. Tipo, fez frio e eu não trouxe blusa. Aí a irmã ia lá e me dava uma blusa, entendeu? Então a gente sempre tinha. A gente também levava lençol, travesseiro, essas coisas, mas não precisava porque elas tinham lá. E assim, a gente levava nosso produto de higiene também, né? Coisa básica e tal. Enfim. E aí, gente, era isso, assim, mais ou menos, tá? E a gente também podia. O carisma da copiosa é a adoração perpétua, né? Então, todo momento tem alguém adorando ao Santíssimo Sacramento na copiosa, em todos os conventos. E aí lá não era diferente, tinha uma capela específica, tipo, tinha a capela maior, que era onde aconteciam as missas, com o padre Wilton na época, né, que ele ainda era vivo, eu conheci ele. Então, assim, a gente assistia as missas com ele lá e tal, né, ou às vezes ele celebrava a missa mesmo. Então tinha as missas lá na capela maior, e tinha uma capela bem pequenininha, assim, que ela era, tipo, entrando pro refeitório, era do lado, assim, tipo, uma sala bem fechada, que quando você abria era a capela, mas tinha isolamento acústico, enfim, não dava pra ouvir nada de fora e nem nada de dentro, sabe? E era uma capela bem pequenininha mesmo, assim, acho que cabia, tipo, umas 4, 5 pessoas ali naquela capelinha, e o Santíssimo coisa mais linda do mundo, assim, bem bonito o sacrário, sabe? Enfim, essa era a capelinha de adoração perpétua. E nessa capelinha, era por horário, tipo, cada irmã pegava uma hora, entendeu? E é 24 horas, é perpétuo, não para. Tipo, desde o momento que começou, não vai parar. Então era toda hora tinha alguma irmã lá rezando, inclusive de madrugada. E aí, quando a gente era um pouco mais velha, assim, conversava com nossos pais também, as irmãs, se nossos pais deixassem e tal, a gente conversando ali, as irmãs deixavam a gente pegar algum horário de madrugada pra fazer a adoração. E às vezes a gente pegava, assim, eu lembro que eu peguei várias vezes, principalmente porque tinha muitas irmãs idosas, então a gente ficava com dó, a gente queria pegar os horários delas, só que a gente ficava sozinha na capela, sabe? Não tinha ninguém, tipo, era só a gente lá. E assim, a capela, obviamente, era dentro do convento, tá, gente? E o convento em si era um lugar bem fechado, tinha muro alto, enfim. Não era perigoso, mas a gente ficava sozinha lá, na capela rezando, tipo, era você e você. O que acontecia? Como a gente não tinha celular, as irmãs pegavam, às vezes elas davam o celular pra gente, elas falavam, não, toma o celular, pode pôr o despertador, mas era bem raro isso. Era só quando a irmã tava muito corrida, não tinha outras coisas pra fazer também, ou ela mesma ia estar fazendo adoração, daí ela deixava a gente pegar o celular pra marcar por despertador, mas geralmente a gente combinava com a irmã, tipo, a gente via lá na lista, né, eu vou pegar esse horário. Aí a gente falava assim, no início elas deixavam a gente fazer meia hora, depois de um tempo elas deixaram a gente fazer uma hora, sabe? Mas você tinha que ficar fazendo adoração mesmo, rezar, tinha que rezar o terço, enfim, tinha umas orações lá pra rezar. E o que acontece? A irmã ia no quarto no horário e acordava a gente pra gente ir, daí a gente descia lá na capelinha e ficava lá rezando. Até a outra irmã chegar, daí quando a outra irmã chegasse, a gente podia ir embora, mas a gente não podia conversar, tipo assim, por exemplo, a irmã chegava e falava, minha irmã, tudo bem? Agora você, né, tchau, vou. E não, era respeito, então a irmã chegava, a gente olhava pra trás, via que a irmã chegou, terminava as orações e saía. Então era isso, assim. E era muito bom, gente, nossa, eu acho que foi o período que eu mais adorei a Cristo na minha vida e o período também que eu mais me aproximei de Deus, sabe? A copiosa me ensinou muito a amar Jesus de uma maneira, assim, muito profunda, sabe? De uma maneira muito assim, amar Jesus sacramentado, amar Jesus na Eucaristia, amar Jesus no próximo. E, e eu acho assim, se eu pudesse resumir em uma palavra, o que a Capiosa me ensinou foi a alegria, sabe? A alegria de ser de Deus. Porque todas as irmãs, gente, elas eram muito felizes, muito alegres, assim. E você via que não era uma alegria falsa, sabe? Uma alegria de quem só queria falar pra gente que tava feliz. Porque a gente convivia com elas o tempo inteiro, tipo, por vários tempos. Então, assim, conforme foi passando o tempo, a gente foi pegando, né, o jeito de uma irmã, o jeito da outra irmã. A gente sabia qual irmã era mais brava, qual irmã era mais calma. Aí, tipo, as coisas iam acontecendo. A gente era várias meninas novinhas, então a gente, obviamente, a gente tinha conflitos entre nós, as irmãs ajudavam a gente a resolver. Tinha os problemas da nossa família, sei lá, a menina que tinha muitos problemas em casa, e às vezes ela conversava, então a gente foi criando um senso de comunidade, um senso de pertencimento. E as irmãs, gente, assim, elas são maravilhosas, sabe? Elas são muito alegres, muito divertidas. Dava pra ver o quanto que elas amavam tá felizes ali, entregando a vida a Deus. E eu lembro também que eu aprendi lá muitas regras de etiqueta à mesa, de mesa posta, muita coisa de mesa posta eu aprendi lá também, que elas ensinaram a gente a montar a mesa bonitinho, as regras de etiqueta pra gente se comportar na mesa, a sempre rezar antes das refeições, foi uma coisa que eu aprendi lá.
E uma oração que elas faziam, não sei se ainda fazem até hoje, mas na minha época faziam muito, era: abençoa, Senhor, a mesa deste lar, e na mesa do céu nos prepara um lugar, Mãe da Divina Providência e providenciar. Então, até hoje eu rezo aqui em casa isso, abençoa, Senhor, a mesa deste lar e tal, com os meus filhos. É uma coisa que eu trouxe pra minha família e que eu acho muito bonito, né? Enfim, então as irmãs, eu não quero me emocionar aqui, gente, mas eu sinto muita saudade dessa época. Foi uma época, assim, maravilhosa na minha vida, que me trouxe muito crescimento espiritual, me trouxe muitas lições. Eu tenho um carinho enorme pela Copiosa Redenção, espero um dia eu voltar lá e conversar com as irmãs, enfim, mostrar meus filhos pra elas. Mas, assim, gente, de verdade, se você tá pensando em fazer experiência vocacional, caiu nesse vídeo às vezes porque você tá confuso ou porque você quer saber como é, vá, sabe, vá sem medo. É claro que cada convento é diferente, né? Como eu falei, essa é a minha experiência no convento da Copiosa Redenção. Mas existem vários conventos e vários carismas diferentes da nossa igreja. Então se informe como é o convento que você tá indo. Mas vá, não tenha medo, é uma experiência. Existem conventos que oferecem experiências de, tipo, um fim de semana. Outros que têm projetos, como era o meu caso, né? Esses projetos que a gente ia de 15 em 15 dias e tal. Mas, enfim, vários conventos têm várias experiências. Vá sem medo. E se deixe aberto para essa possibilidade, vai que é isso que Deus quer pra sua vida, né? Foi através da Copiosa que eu consegui entender que a minha vocação de fato era o matrimônio, mas assim, de um jeito muito tranquilo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu de fato segui a vocação que Deus queria pra mim, porque eu me questionei muito, entendeu? Então, se permita se questionar se essa vai ser tua vocação ou não, porque é isso que vai fazer você chegar à tua resposta, né? E claro, tendo sempre orientação, né? Porque lá na Copiosa, por mais que a gente se questionava muito, a gente tinha orientação dos sacerdotes e também tinha orientação das irmãs e das psicólogas. Então a gente tinha um apoio muito forte, assim, muito grande lá dentro, e era maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo. Teve algumas coisas meio doidas que aconteceram nesse período, mas eu acho que talvez um dia eu conte na internet, mas não tenho certeza se eu vou contar, porque pode expor algumas pessoas, dependendo das pessoas, se elas me conhecem de perto, assim, se elas assistirem esse vídeo, elas vão saber de que eu tô falando, então eu fico meio assim. Mas enfim, foi um período bem louco da minha vida, e foi muito legal. Então assim, se você tá querendo fazer experiência vocacional, faça. E se um dia, por alguma razão, a meu marido ou a minha Marisete assistir esse vídeo, eu quero mandar um beijo pra vocês e saibam que eu sou muito grata pela vocação e pela vida de vocês, porque vocês contribuíram para que eu tivesse um amor maior por Jesus eucarístico, uma alegria de ser de Deus, que eu tenho certeza que se eu não tivesse conhecido vocês duas, eu nunca teria tido, né? E a irmã Elisângela também, outro beijo, você foi como uma mãe pra mim, me acolheu e me ajudou em todos os momentos da minha vida, nas minhas maiores crises, então eu só posso agradecer mesmo. Enfim, gente, é maravilhoso, sabe? E é maravilhoso a vocação deles, eu rezo muito pela Copiosa. E é isso, tá? Esse foi o meu vídeo, espero que você tenha gostado. Se você quiser, curta, comenta, compartilha, se inscreve. E aqui na descrição tem meu Pix, caso você queira ajudar o canal, e alguns produtos que eu indico também. Beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau!